Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e estamos começando um novo ano aqui, 2025, esse é o primeiro vídeo aqui deste ano para o canal, então já quero desejar para vocês todos um ótimo ano novo, gente, que este ano a gente tenha muita jogatina, muito jogo bom na mesa e muitos momentos legais com a nossa família, com nossos amigos, em torno desses jogos que a gente ama tanto. E eu resolvi começar o ano, gente, num tom positivo. Eu resolvi trazer aqui para vocês quais foram as melhores descobertas de jogos que eu fiz em 2024. Essa lista não é uma lista de melhores jogos lançados em 2024, mas são os melhores jogos que eu descobri em 2024. Então, assim, alguns deles, ou muitos deles, foram realmente lançados no ano de 2024, mas vocês vão ver que nem todos, alguns eu acabei descobrindo mais tardiamente e tal. Vocês vão ver quando a lista for passando, tá bom? Mas a ideia é exatamente essa, assim, mostrar pra vocês de todos os jogos que eu joguei pela primeira vez em 2024, quais foram os 10 que eu mais gostei, que mais me chamaram a atenção e o que eu mais tenho vontade de ficar colocando na mesa repetidamente, tá? Então vamos começar direto, que aqui no canal a gente sempre faz isso, a gente sempre vai direto ao assunto para não ficar enrolando demais. Em 10º lugar aqui, gente, está um joguinho de uma caixinha relativamente pequena, mas que me surpreendeu bastante com o tanto de jogo que tem aqui dentro, que é o Lata. O Lata, que foi um lançamento do ano passado, por coincidência, da Across the Board. E ele é um jogo que vem aí de uma série de jogos portugueses que vão ser lançados no Brasil, né? E o Lata foi o segundo que chegou aqui. E a ideia do Lata é bem interessante, assim, essa linha de jogos, ela tenta puxar coisas que têm a temática da cultura portuguesa. E nessa daqui ele puxou a questão das latinhas de sardinhas, de pescados, que são coisas muito tradicionais de lá. E na ideia do jogo aqui do Lata, a gente está construindo uma fábrica de produção dessas latinhas de sardinhas. Só que essa fábrica, ela tem uma particularidade, assim, ela produz de maneira sequencial. Então você tem posições na fábrica e você sempre produz ali sequencialmente. E a ideia do jogo é que você vai posicionando os seus insumos, que são peixes, ou às vezes um tomate, um azeite, se você quiser fazer algumas sardinhas mais rebuscadas, você vai posicionando de uma maneira que você possa otimizar o seu uso, que você possa usar aqueles ingredientes, às vezes, mais de uma vez, para poder gerar sardinhas diversas. Por quê? Porque todo jogo ele tem algumas etapas que você faz na rodada, e uma dessas etapas da rodada é você vender essas sardinhas para mercados estrangeiros. E à medida que você vai vendendo, você não vai vender só um tipo, você tem que vender de diversos tipos. Então você tem que conseguir construir uma fábrica que fabrica esses diferentes tipos de sardinha para que você consiga vender depois para esses mercados, porque à medida que você vai conseguindo vender para esses mercados, você vai coletando ali países que você conseguiu exportar. E por fim, você também tem a oportunidade de comprar regras de pontuação todo fim de rodada. Então esse jogo é um jogo muito interessante, porque você constrói a sua pontuação ao longo que o jogo vai passando. E isso é uma coisa que eu achei, assim, uma mecânica interessantíssima, super curiosa aqui no Lata, que eu gostei bastante. Além dele ter ali um leilãozinho inicial de pontos para decidir quem vai ser o primeiro jogador, porque o primeiro jogador ele tem mais vantagem. Mas para você ser o primeiro jogador, você tem que abdicar de mais pontos. Então um balanço muito legal, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo num jogo de uma caixinha pequena dessa aqui, gente. O Lata, o 10º lugar dos jogos que mais me surpreenderam, ou menos melhores descobertas de 2024. Agora vamos lá. Em 9º lugar, gente, é o único da lista que eu não tenho a caixa aqui fisicamente, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas eu não tenho o jogo aqui para mostrar para vocês, que é o Sabica. O Sabica é um jogo que me foi emprestado pela Mosaico, por isso que eu não tenho a caixa aqui ainda. Eu já devolvi para eles e tal. Só que o que aconteceu? O Sabica é um jogo que eu emprestei com a Mosaico e demorei para armar, para pôr na mesa. Eu olhava pro jogo e pensava assim, eu não sei se esse jogo vai dar muito certo, tô achando ele um pouquinho complexo, tô achando aqui as regras um pouco confusas, a iconografia, acho que esse jogo vai ficar meio travado. Só que, a partir do momento que eu venci essa barreira, coloquei o jogo na mesa e comecei a jogar, o jogo foi encaixando, sabe? As coisas foram fluindo de uma maneira que fez com que eu passasse assim, a adorar o jogo e a jogabilidade que ele estava propondo. O Sabica ele é um jogo onde você faz as suas ações
baseado num rondel, que na verdade são 3 rondéis. Então você tem 3 discos de tamanhos diferentes e você tem os trabalhadores que vão caminhar nesses discos, só que cada trabalhador caminha em um disco diferente, o de fora, o do meio e o de dentro. E aí, cada um desses discos faz ações diferentes ao longo do jogo. Um deles permite que você construa coisas, que você construa construções grandes, pequenas e tal, que vão te gerar pontuações de uma maneira. Um dos discos permite que você comercialize produtos com outros países, então você tem uma rota marítima, você vai levando seus barquinhos, vai comercializando e vai fazendo parcerias com as cidades, e aí você vai pontuando de outra maneira. E um outro disco permite que você escreva poemas, e esses poemas são regras de pontuação, então ele cria ali possibilidades de pontuar que você pode perseguir. Então o jogo, ele tem vários caminhos, sabe? Mas os caminhos eles podem convergir se você conseguir planejar bem as suas ações, as suas rodadas. Então ele é um jogo assim que ele abre a sua cabeça, ele te expande para várias possibilidades que você pode fazer, mas é um jogo super complexo, ele é um jogo difícil, ele é um jogo pegado, ele é um jogo que às vezes você vai fazer as ações e você percebe que não tem os recursos. Então é um jogo que é bastante interessante de jogar, porque ele te desafia em pensar nas melhores sequências de ação, mas ao mesmo tempo ele encaixa, ele flui muito bem, então ele é super prazeroso de jogar. O Sabika, que em 9º lugar das minhas melhores descobertas. Agora os outros jogos todos eu tenho, gente. Em 8º lugar está o irmãozinho do Lata, o Café. Então essa duplinha foi uma duplinha muito boa, assim. Eu gostei bastante dessa duplinha de jogos de 2024. O Café foi o primeiro dessa lista que foi lançado, o primeiro dessa sequência dos jogos lá, dessa editora portuguesa, que é a Pitágoras, se eu não me engano, a Pitágoras está aqui. E esse jogo também ele explora a questão aí do café, que também é muito famoso lá na cultura portuguesa. E no café você também trabalha com produção, mas não é uma fábrica. Aqui você tem um caminho de produção e fabricação das coisas que o café passa até ele chegar numa cafeteria. Então você tem ali nas cartas que vão montar ali a sua sequência de produção, você tem a parte que produz o café, tem a parte que seca, a parte que torra e tem a parte que leva esses cafés até as cafeterias. E a ideia principal desse jogo é que você vai comprando ali cartas que representam essas ações, mas existem várias cartas diferentes. E você vai posicionando as cartas umas sobre as outras para que você consiga deixar disponível ícones que façam essas ações que você quer fazer. E aí, você, em uma das etapas de produção ali do jogo, vai começar a produzir o seu café e fazer ele trafegar pela sequência obrigatória de ações que ele tem para fazer ali naquele painelzinho de cartas que você montou. E aí, se você tiver montado bem montadinho, os cafés eles vão sendo produzidos e vão fazendo todas as ações e chegando nas cafeterias, que é onde eles vão pontuando. Então é super desafiador também você conseguir montar a melhor sequência ali com as cartas que você tem disponível para que você consiga produzir cafés diferentes e gerar esses cafés e entregar esses cafés na cafeteria. Tem muitas semelhanças no jogo, eu acho que ele tem um espírito ali de produzir coisas muito parecidas, mas cada um com a sua roupagem, o seu espírito diferente. Então, tanto o Lata quanto o Café são jogos muito legais, porque são caixas pequenas, são euros assim simples, mais médios, né, para você conseguir rapidamente colocar na mesa, explicar para pessoas e jogar uma partida rápida, mas que tem uma função muito legal de ser mais introdutórios, assim. Então eu gostei muito dessa sequência, deste grupinho. Então o Café aqui foi meu 8º lugar. Em 7º lugar, um outro jogo que eu não estava dando nada para ele até ele ir para a mesa e ser a sensação da noite, o Trio. O Trio é um jogo muito simples, de memória basicamente, onde você está buscando formar 3 trios de cartas. Assim, as cartas são numeradas, cada número tem 3 cópias daquele número, então você tem todos os números têm um trio, e você está ali tentando achar 3 trios. Quem acha 3 trios primeiro ganha. Só que você faz isso questionando os seus adversários para que eles mostrem as cartas mais altas ou mais baixas que eles têm, ao mesmo tempo que você vai olhando as cartas que estão dispostas na mesa. E a questão toda é, se você não encontra os trios, essas cartas elas são viradas de novo. E aí todo mundo, em teoria, sabe quais cartas tem aonde. E a ideia do jogo é você começar a fazer essas correlações. Ah, fulano tem o 1, aquele ali tem o 2, mas tem um aqui na mesa, então eu preciso fazer
essa sequência aqui para poder achar o trio. E é uma coisa muito legal, assim, é super divertido. O jogo ele é super engraçado pela questão da memória falha, da pessoa tentando buscar carta não lembrando, abrindo o lugar errado e todo mundo zoando. Então é um jogo que, assim, eu não achei que ia fazer muito sucesso porque eu não sou fã de jogos de memória, mas desde a primeira vez que eu pus o trio na mesa, todo mundo amou, todo mundo quis jogar de novo, e é um jogo que foi repetidas vezes ali colocado na mesa para ser jogado. Então não tem como dizer que o trio não foi um sucesso absoluto e está aqui em 7º lugar da minha lista. Um outro jogo agora em 6º lugar que funciona muito bem e que eu gosto muito de jogar, apesar de eu achar que ele fez menos sucesso com meus amigos do que o trio, mas eu particularmente gosto mais dele, é esse pequenininho aqui, gente, o Sea Salt and Paper. O Sea Salt and Paper ele é um jogo de cartas também, onde você tem cartas que tem coisas representadas ali do fundo do mar. Mas essas cartas, cada uma tem uma função diferente. Você tem algumas cartas que formam pares com cartas de mesmo tipo o caranguejo, um peixe, um barco. E você tem cartas que vão formar grupos se você recolher cartas parecidas, tipo a concha, o polvo. E a ideia do jogo é o seguinte: as cartas que formam pares, você pode baixar na mesa e fazer uma ação associada a ela. E aí você ganha um ponto por aquele par e faz a ação. E as cartas que formam grupos que ficam na sua mão, elas pontuam, mas ninguém sabe quanto você está pontuando naquelas cartas. E a ideia é que você vai fazendo isso até você juntar 7 pontos total ali combinado nas cartas. Quando isso acontece, você pode desafiar os seus adversários e falar assim, última chance. E aí todo mundo tem mais um turno para tentar fazer mais pontos do que você. E aí se eles conseguirem, você pontua pouco. Se eles não conseguirem, você pontua muito. Mas você também tem a opção de simplesmente parar a rodada e falar assim, acabou essa rodada, vamos pontuar o que cada um fez. Caso você não ache que você está tão bem assim para desafiar os amiguinhos. Então é um jogo que tem um certo aspecto de sorte, de tentar a sua sorte. Você fez 7 pontos, e agora? Será que vale a pena arriscar ou não? Porque a pontuação é muito melhor quando você arrisca, mas você pode perder também. Então é um jogo que eu adoro por esse aspecto do desafio, de você tentar fazer esse desafio dos seus amigos e tal, e ganhar. Nem sempre dá certo, às vezes dá errado, mas no geral, muito divertido, Sea Salt and Paper. Em 5º lugar, mais um jogo que eu classifico nessa categoria, tipo o que eu falei do latte e do café, de um jogo que fica num meio termo, né, de ser €1, meio um eurinho, e ser mais simples, então funcionar para você, por exemplo, jogar partidas mais rápidas, que é o NAR. Não é bem €1, mas o NAR ele é um jogo que tem uma particularidade, gente. Hoje, na minha coleção, quando eu trago pessoas para jogar, ele acabou substituindo o Splendor para mim. Em muitas ocasiões que eu pegaria o Splendor para jogar, hoje em dia eu pego o NAR, por achar que ele é mais rápido, mais dinâmico, mais legal de explicar. Apesar de eu amar ainda o Splendor, sabe? Mas o NAR com certeza tem sido uma opção que eu tenho pegado muito mais hoje em dia. E o NAR é o seguinte, você está aqui montando uma horda de vikings, e cada coluna da sua horda tem uma cor. Toda vez que você posiciona um viking novo naquela coluna, você faz todas as ações de todas as cartas que estão naquela coluna, que em geral é ganhar recursos. E à medida que você vai fazendo isso, você pode usar esses recursos que você tem para tentar expandir ali a sua região de porto, fazendo explorações, pegando aquelas cartas de porto e colocando ali para você. Ou você pode simplesmente ir deixando as suas colunas ficarem cada vez maiores por causa do efeito cumulativo que você vai gerar ali das cartas que você baixa. Mas a ideia toda do jogo é uma corrida de pontos. Quem chegar em 40 pontos primeiro, ativa o final do jogo, e aí se fizer mais pontos, ganha. Então você está tentando acelerar a sua produção de pontos, fazendo isso que eu falei, de ter nas suas hordas, ou de ter nos seus portos, para você poder vender mercadorias e ganhar mais pontos. Ou, em último caso, você pode também investir no que a gente chama de prestígio, se eu não me engano é prestígio ou influência. Eu não lembro agora o nome da trilha. Mas é uma trilha que toda vez que você vai subindo nela, você vai começar a ganhar pontos automáticos toda a rodada. Então, influência, desculpa, lembrei, influência. E a ideia do jogo é toda essa. Qual é o balanço do melhor caminho que você pega para poder ser rápido? Você tem que conseguir fazer os seus pontos rápido, senão você acaba perdendo o jogo. Ele é um jogo que escala super rápido, você acha ele devagar no começo e de repente ele termina. E é um jogo super fácil de explicar. Então eu tenho jogado muito e tem tido muita aceitação o NAR, que está aqui em 5º lugar. Agora vamos para joguinhos interessantes aqui nos 4 primeiras posições. Em 4º lugar, um jogo que eu já estava devendo jogar há muito tempo, gente, o Red Cathedral. O Red Cathedral
Ele é um jogo que assim, me surpreendeu de cara, porque eu achei o tabuleiro dele muito legal, muito bonito. Ele tem um rondel super bem desenhado, super bem ilustrado. E esse rondel é o rondel onde você vai poder andar e fazer ações de geração de recursos para você. Mas ele tem uma mecânica muito legal, que é o seguinte: você anda com dados desse rondel e você anda um valor, uma quantidade de casas igual ao valor do dado. Então você está sempre ali analisando quais são os dados que estão disponíveis, quais os números de cada dado e quanto eles andam e até onde eles chegam, porque isso também influencia o quanto você vai ganhar daqueles recursos. Mas isso não é a parte principal do jogo, isso é só para gerar o recurso. A parte principal do jogo do Red Cathedral, ele está na construção da Catedral Vermelha, que é uma construção em conjunto, todos os jogadores constroem juntos, mas não de forma amigável, porque os jogadores estão competindo pela construção, eles querem ser o melhor construtor para poder deixar o Czar feliz. Então é um jogo onde você quer construir rápido, e eficiente, e depois você quer poder enfeitar esses locais que você construiu, mas tudo de uma maneira onde você fique pensando em como você otimiza a sua pontuação final, porque a pontuação final depende de quantas coisas foram construídas ali naquela catedral, e você quer buscar maioria nos espaços que valem mais pontos. Então é um outro tipo de jogo que tem vários pequenos detalhes acontecendo ao mesmo tempo. Além dele ter uma mecânica super legal, que é uma mecânica de acessório para você gerar recursos. Então essa combinação, ele faz com que quando você está jogando Red Cathedral, você fica pensando assim: o que eu faço agora? Eu pego recurso, eu tento pegar dinheiro, eu tento construir, eu tento reivindicar. Qual que é a melhor ação para fazer primeiro? E você tenta ali ficar priorizando quais são as ações que você tem que fazer mais rápido para você otimizar, chegar ali no final do jogo. Então é um jogo muito estratégico, queima o cérebro, frita bastante, mas eu adoro jogar o Red Cathedral. Em terceiro lugar, mais um jogo agora de fritação de cérebro, mas esse aqui é muito mais tranquilo que eu acho do que o Red Cathedral, que é o Marceneiros. Apesar de também ser um jogo de fritação de cérebro mais difícil, eu acho que ele tem um aspecto, para mim, relaxante, prazeroso. Não sei se para vocês tem também, mas o Marceneiro, ele é um jogo onde você tem ali sua marcenaria. E você quer produzir produtos para você poder vender, para você poder usar essas vendas desse produto para poder buscar pontuações ali para a sua partida. E o Marceneiros é o tipo de jogo onde você, meio básico assim, né? Onde você vai angariar recursos para você poder produzir, para você poder vender. Só que nesse caso, o mais importante que você precisa vender de tudo que você tem ali são pedaços de madeira, porque você é um marceneiro. E para você poder vender esses pedaços de madeira, você usa dados para representar as madeiras que você tem. E o número dos dados é como se fosse o tamanho daquele pedaço de madeira. E o jogo ele te permite manipular essa madeira. Essa é a parte bonita desse jogo aqui do Marceneiros. Porque você pode pegar um dado e cortar ele em dois. Então você pode pegar um 6, por exemplo, e cortar ele em 4 e 2, entendeu? Você pode cortar em dois pedaços diferentes de madeira. Ou você pode remendar madeiras e fazer uma madeira maior. Então o jogo ele te permite ficar na flexibilidade ali de manipular os seus dados que representam as suas madeiras para que você possa produzir as coisas que você precisa vender para o mercado. O jogo então ele tem me agradado bastante nesse sentido, assim, de você conseguir ficar raciocinando como é que você faz para manipular, para poder gerar os dados de madeira que você precisa para você poder buscar ali vender. Por quê? Porque os produtos que você tem que produzir, eles estão numa área ali do seu tabuleiro, que é meio que a área que representa essa produção, e essa área que representa a produção, ela tem um critério temporal. À medida que o tempo vai passando, esses produtos que você tinha que estar fazendo, eles vão caindo fora daquela trilha. E se eles caírem de vez para fora, você é punido por isso. Ou se você não conseguir produzir tudo o que você tinha alocado até o final de uma rodada. Então o jogo ele tem esse aspecto de você saber planejar bem o que você quer fazer. Porque se você não conseguir fazer as coisas a tempo, você leva uma punição. Opa! E por falar em jogo punitivo, gente, o meu segundo lugar aqui das melhores descobertas de 2024 é um jogo que é doído, ele é punitivo, ele é mordido, ele é competitivo, é o Barrage. Apesar disso tudo que eu falei, esse jogo aqui é uma maravilha de jogar, gente. É um jogo muito gostoso de você pôr na mesa, jogar com seus amigos. Ele é um jogo disputado, ele é um jogo onde você tem o risco de ser muito bloqueado pelos seus adversários. É o tipo de jogo onde você tem que tomar muito cuidado com o início da partida, porque se você der bobeira e for bloqueado pelos seus adversários,
Pode ser que você demore muitas rodadas para sair daquela situação e conseguir desbloquear. Mas mesmo assim, esse é o charme do jogo. É você conseguir pensar em maneiras onde você busca a sua estratégia, atrapalha o seu amigo e faz as coisas fluírem do jeito que você precisa. Porque no Barrage, a gente tem um mapão aqui, um tabuleirão, que representa ali rios que estão trafegando nos Alpes. Então, esse como é os Alpes, ele tem diversas regiões. A parte mais alta da montanha, a parte do meio, a parte de baixo. E aí você pode construir barragens nessas regiões para produzir energia. Só que, obviamente, quanto mais alta a barragem, mais energia ela vai produzir, porque você tem uma queda d'água maior. Só que você vai ter que gastar mais para construir nesses lugares mais altos. Só que também, além de tudo, quando você constrói barragens em alguns pontos do rio, você bloqueia o fluxo de água para que ele não continue. Então você pode estar bloqueando a barragem de algum amiguinho seu. E essa é a parte do jogo onde o bicho pega, sabe? Você tem que estar muito atento e muito ligado, senão você não consegue produzir. Porque você vai ter seus adversários bloqueando a passagem de água para as regiões onde você está, e aí você fica ali com uma barragenzinha minguada, sequinha, quase sem água, que não consegue produzir nada. Então, assim, para quem gosta de jogo que tem esse quê de competição, sabe, de desafio entre os jogadores, de tentar sacanear um pouco o amiguinho enquanto você constrói ali as suas coisas, o Barrage é sensacional. É um jogo difícil, é um jogo pesado, mas acima de tudo é um jogo que tem uma interação negativa muito interessante e que pode agradar muita gente, e eu mesmo agradei demais, porque para mim foi o segundo jogo que eu mais gostei de ter descoberto e jogado no ano passado, 2024. Agora, gente, quem será que foi o campeão? Assim, quem me conhece aqui, quem me conhece sabe, os de verdade sabem, mas quem acompanha aqui o canal já deve ter sentido qual foi o jogo que eu mais amei conhecer ano passado, que foi o The White Castle. Gente, o tanto que eu gosto desse jogo aqui não está escrito. O The White Castle é um jogo maravilhosíssimo de jogar. Primeiro ele começa com uma temática que eu já amo, que é uma temática japonesa, desse castelo de Himeji, que é o castelo que eu já fui, gente. Eu já fui aqui, eu amo esse castelo, eu acho ele maravilhoso pessoalmente, eu adorei passear e conhecer ele por dentro. E aí tem um jogo baseado nele, já me pega rápido, assim, sabe? Mas além de tudo, o White Castle ele é um jogo super dinâmico de jogar, ele é super rápido, super estratégico, as partidas duram muito pouco, assim, uma horinha e pouquinho você consegue jogar uma partida desse jogo, mas ao mesmo tempo com uma sensação de jogar um jogão, sabe? Um jogo que te coloca para pensar, te coloca para raciocinar o que você quer fazer, porque o White Castle ele é um jogo onde você está ali explorando diferentes regiões ali do castelo de Himeji. Desde os quartos dentro do castelo, até os campos de treinamento, até os jardins, você está buscando ali enviar as suas pessoas para esses locais ali do castelo. Por quê? Porque isso garante a sua influência no castelo. Só que ele é um jogo que ele é muito curto, ele tem 3 rodadas, em cada rodada você faz 3 ações. Então o jogo tem 9 ações ao todo. Ele é um jogo super apertado e super curto. Então para você conseguir fazer muita coisa, você tem que expandir essas ações. Você tem que multiplicar elas. Então você tem que conseguir fazer combos de ações para que você possa fazer não uma, mas 2 ou 3 ações em uma jogada só. Só que para fazer isso você precisa ter os pré-requisitos, você precisa ter os insumos. Você tem que ter lá madrepérola, comida, ferro para você poder expandir essas ações. E é aí que o jogo brilha. É nessa questão de você conseguir armar um território, executar uma ação, executar um plano, conseguir os combos, eles serem bem sucedidos e você terminar com uma rodada assim mágica, onde você fez muita coisa. E aí você fica ali super feliz de você ter conseguido criar essa estratégia, essa estrutura. Então, assim, eu nem tenho muito mais o que dizer. Assim. Eu amo jogar White Castle. É o jogo que eu mais realmente gostei de ter conhecido. Se pudesse, jogava ele todos os dias, porque eu sinto vontade de jogar ele toda hora. Toda vez que vem alguém aqui que quer jogar alguma coisa diferente, eu falo, vamos jogar White Castle? Porque realmente é um jogo que eu não me cansei ainda de jogar ele. Com certeza esse jogo aqui vai estar na minha lista dos top melhores jogos da vida. Pode esperar, não sei em qual posição ainda, mas eu tenho certeza que ele vai estar lá. Então assim, ó, White Castle foi minha melhor descoberta de 2024. É isso, gente. Vamos começar aqui o ano com o pé direito, falando de jogo bom. Então vai aí, conta pra mim nos comentários quais foram suas melhores descobertas de 2024. Quais jogos que vocês conheceram ano passado e que vocês, assim, amaram de jogar e querem jogar de novo e querem trazer para 2025 para fazer esses jogos verem muita mesa, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.